Tudo bem, doutor? Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui conosco. O cirurgião bucomaxilofacial, ele tem a formação odontológica, né? Ele faz a faculdade de odontologia e, posteriormente, o curso de residência em cirurgia, onde são 3 anos de dedicação exclusiva em ambiente hospitalar. E é nesse momento aí que a gente tramita entre a medicina e a odontologia. Isso causa até muitas vezes essa confusão, é médico, é dentista, né? E por conta dessa formação de ambiente hospitalar. Sim. Então, estamos em cirurgias odontológicas, implantes dentários, enxertos ósseos e também implantes, né? E as cirurgias hospitalares, a traumatologia de face, pacientes acidentados, deformidades de face, né? Pessoas com o queixinho muito para dentro ou que com a mordida torta, incorreta, né? Disfunções de articulação temporomandibular, a ATM. Então, é um campo bem amplo, né? Atuamos nas cirurgias estéticas da face também, então é um campo bastante amplo, tanto no ambiente de consultório, odontologia cirúrgica, né? Quanto hospitalar, cirurgias de face. Que legal, doutor. Interessante realmente esse trabalho. Mas a gente também queria conhecer um pouco mais a respeito do Dr. Marcos, né? Dr. Marcos é daqui de Foz, como que foi sua história aqui? Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Fiz a minha formação, a graduação na Universidade Federal de Santa Catarina e a minha residência foi em cirurgia bucomaxilo no Hospital Evangélico de Curitiba durante esses 3 anos. Lá tive a oportunidade de fazer meu mestrado também, nessa mesma instituição de ensino, né? No início da minha carreira atuei em Santa Catarina, Blumenau, Balneário Camboriú, e diante de uma oportunidade no Hospital Municipal, né, trabalhar junto ao pronto-socorro, traumatologia, vim a Foz do Iguaçu, né? A família da minha esposa também é aqui da região. Foram 2 fatores que me conduziram aqui para a terra das cataratas. Doutor, você falando da traumatologia, então assim, quando existe um acidente para uma reconstrução de face, normalmente são os motociclistas que acabam, né, machucando bastante. Não só eles, né, mas outros casos também. Então é o bucomaxilo que vai fazer essa reconstrução ali. Isso. Os motociclistas realmente são os campeões de audiência e são a maior frequência de trauma de face é relacionada ao acidente de moto. Os acidentes de carro também, apesar do airbag, do cinto de segurança, com frequência a gente recebe pacientes com trauma de face. As práticas esportivas, o futebol talvez seja o campeão também dos esportes, os esportes de luta, claro, né? E a agressão física, assaltos e enfim, né? Esse paciente, ele com o trauma, ele é conduzido, né, ao hospital, tem uma avaliação inicial do traumatologista, o médico do pronto-socorro, né, o qual, ao observar alguma demanda da nossa especialidade, nos chama para avaliação e condução do caso, né? Interessante, né? E o nosso campo de atuação do trauma de face, né, vai desde o osso frontal, o osso zigomático, a órbita, nariz, mandíbula e maxilar superior. Então, todos os ossos da face, né? Então, às vezes amigos perguntam, nossa, mas o paciente quebrou a testa e você que vai operar? É uma fratura, não é o médico? Né? Não é o médico. Pô, fraturou ao redor do olho, é você que vai mexer? Sim, essas situações de trauma de face, né? O cirurgião bucomaxilo é o padrão ouro do tratamento dessas situações, né? Gente, eu acho que muita gente não sabe dessa peculiaridade do cirurgião, né? Um fato pouco conhecido, divulgado, vamos dizer assim. Bom, hoje, né, nós estamos com o Dr. Marcos e a gente vai falar um pouquinho de cada área com você hoje, porque a gente tem bastante pergunta aqui, né? E uma dessas perguntas, por exemplo, é sobre a mentoplastia. Quem é o paciente que pode fazer a mentoplastia? Que tipo e para que serve a mentoplastia? Então, a mentoplastia vem a ser uma cirurgia realizada, né, destinada à melhora estética e funcional do queixo, o mento, né? Então, o paciente que procura esse tipo de cirurgia, ele está incomodado com o seu perfil, ele acha que o seu rosto poderia ser mais robusto, mais proeminente. Então, a mentoplastia, quando isolada,
tem predominantemente um cunho estético, apesar de ter uma melhora funcional, mas a mentoplastia em si, ela tem um fim estético bem importante, né? E essa mentoplastia, ela pode ser através de osteotomia, um reposicionamento ósseo, e através de próteses faciais, né? É possível ter um planejamento no computador, o paciente observa como vai ficar o seu queixo depois da prótese. Sim. E no caso da aprovação, né, a gente confecciona essa prótese em impressoras 3D de forma a um encaixe perfeito, chave e fechadura no mento, no queixo do paciente, tendo aquele resultado que a gente planejou. Então tem através do reposicionamento do osso e através de uma prótese da face, né? E essa mentoplastia, ela pode ser tanto para o avanço quanto regredir ou não? É possível fazer o recuo, né? Retruir um pouco o mento, né? É uma situação que a gente procura evitar por conta das situações estéticas que vêm a seguir. Então, muitos se fala em estética, é sustentação dos tecidos, o preenchimento dos tecidos da face. E quando a gente retrui o mento, acaba impactando na região abaixo da mandíbula, tendo alguma redundância óssea, né? E causando um viés negativo. Então, a retrusão do mento é possível ser feita, mas a gente procura, quando possível, usar mão de outros artifícios para evitar esse movimento, por conta dessa repercussão negativa. E como que é o planejamento, por exemplo, doutora, a pessoa te procura? Existe uma preparação para o pré-operatório para quem vai fazer uma mentoplastia? Sim, a mentoplastia de avanço, o reposicionamento ósseo, né, é possível ser feito através de radiografias, onde a gente faz um planejamento com traçado cefalométrico, bastante manual o processo até. Essa mesma mentoplastia de reposicionamento ósseo é possível fazer através de um planejamento virtual, onde o paciente faz uma tomografia e a gente planeja no computador aonde vai fazer o corte ósseo, a osteotomia, né, com um guia de corte e um guia de reposicionamento. Né? Então, dessa forma, a mentoplastia torna-se também um procedimento extremamente previsível, fiel, na segunda casa decimal do milímetro, vamos dizer assim. Né? Quando a gente faz a mão livre, sem esse planejamento virtual, o cirurgião tem também a sua liberdade, seu dom artístico, vamos dizer assim, de com a sua visão, contribuir àquele caso. No planejamento virtual, é aquele certeiro exatamente como foi planejado antes. Né? As duas formas têm essa possibilidade, né? E a prótese facial, essa sim demanda, né, esse planejamento virtual a partir de uma tomografia. É possível criar um projeto onde o paciente vê como vai ficar o seu rosto e pode definir se quer mais mento ou quer menos mento. Né? Então, é bem interessante essa possibilidade também. Doutor, assim, as situações que um paciente ele vai fazer a cirurgia, ela vai mudar esteticamente, né? Então, assim, ela vai pegar o que? Vai meio que dar uma alinhada aqui, né? E aí tem pacientes, por exemplo, aquela que tem aquela bolinha, aquele charme aqui, né? Vai perder essa bolinha? É possível ser mantida quando ela assim quiser, esse paciente, né? Então, a gente teve uma situação bem exatamente como o Laércio descreveu, uma paciente que tinha o mento realmente retroposicionado, gostaria de avançar, mas uma exigência dela é que não perdesse essa voltinha, né? É o meu charme, né? E assim foi feito. É possível sim manter essa característica facial do paciente. Olha, sim. Hoje em dia, né? Como que pode, né? Tantas coisas são possíveis, né? Sim. Desde que seja procurado um profissional, né? Sendo bem planejado, bem executado, vai sim ter essa possibilidade. Eu queria falar um pouco, não sei se o Lars tem alguma pergunta. Eu queria saber, doutor, assim, existem as próteses, né? Que às vezes você não vai fazer o avanço com o osso, né? Mas às vezes é melhor colocar a prótese. Mas em alguns casos você faz também preenchimento, eu digo na mentoplastia, com osso também ou não? Na osteotomia, na mentoplastia de reposicionamento ósseo, né, é criado um certo degrau, né, após o avanço do queixo. E para tornar ele mais tênue e também para acelerar o reparo ósseo, é possível sim adicionar o enxerto ósseo
para ter um reparo ósseo mais rápido, mais favorável, né? A prótese facial não, ela vem pronta, a gente encaixa e terminou, né? Prós e contras, né? A mentoplastia de avanço, o reposicionamento ósseo, ele traz um viés funcional muito importante, porque ele avança toda a musculatura abaixo da língua, reposiciona a língua, aumentando dessa forma a via aérea posterior. A região retrolingual é aumentada a passagem do ar nessa região. Então, existem estudos que apontam melhora nos quadros de ronco após a cirurgia da mentoplastia. Então, tenho casos, inclusive, que me procuraram justamente por essa situação, estavam agradados com a função dos dentes, o encaixe dentário, uma aparência bonita, mas que existia esse viés do ronco e a causa era sim essa situação retrolingual atrás da língua, né? E após a mentoplastia realmente o relato é extremamente positivo, né? Ou seja, a pessoa fez aí, né? E melhorou a parte respiratória, né? Através da mentoplastia a gente estica toda essa musculatura, o tecido abaixo da mandíbula também, melhorando a região popular da papada, né? Já a prótese facial... É isso que eu queria te perguntar, se a papada ela dá uma sumidinha. Melhora, porque toda a musculatura que se insere embaixo e atrás da mandíbula, né, é puxada junto, dessa forma melhorando esse aspecto da papada. E, né? Inclusive aí o ronco também. E o ronco também, por esse mesmo motivo. Né? Já a prótese facial, né, tem a possibilidade de ser reversível, né? Então, se daqui 5, 10 anos o paciente não quer mais ter essa prótese, é simplesmente aberto, desparafusado e não tem mais a prótese, sabe? É reversível, vamos dizer assim. Né? No entanto, né, ela não traz essa repercussão funcional, respiratória, como a mentoplastia de avanço. Mas aí a recuperação pós-operatória, eu acredito que esse seja um pouco mais... Aí vem uma pergunta muito boa. A osteotomia, o avanço ósseo, o reposicionamento ósseo, ele é menos traumático para o paciente, é menos ruim o pós-operatório do que a prótese. Por quê? O acesso que a gente precisa fazer para o corte ósseo é bem pequenininho, da região do incisivo lateral até o outro incisivo lateral. E a gente trabalha por tunelização. Então, o que incha, né, é o descolamento, a manipulação dos tecidos moles. E como a gente trabalha tunelizando, descolando menos, abrindo menos, tem menos edema, né, menos inchaço, um pós-operatório mais confortável, mesmo tendo feito o corte ósseo. A prótese facial, ela demanda um acesso maior, eu preciso abrir mais por dentro da boca para que eu tenha acesso para encaixar a prótese, porque ela é mais robusta, né? Então, o acesso é maior. Então, ao contrário do que é comumente pensado, a prótese facial é um pouco mais invasiva do que o corte ósseo. Mas nenhuma das duas cirurgias, ao nosso ver, deve ser contraindicada por medo ou porque o pós-operatório é difícil, porque isso realmente não é, né? Mas aí, doutor, em qual situação que você decide? Porque aí, assim, existe o profissional e existe o que o paciente quer. Quando é que é decidido que vai ser utilizado a prótese ou não? É realmente uma personalização do tratamento, né? Se o paciente tem a queixa de ronco, eu procuro sim direcionar o reposicionamento ósseo, né? O perfil e idade do paciente, a condição física do paciente, tudo isso pode vir a repercutir nessa tomada de decisão. Muitas vezes o paciente, apesar dessa recomendação que a gente fala que o que incha é o acesso do tecido mole, não o corte ósseo, para a cabeça do paciente, a mente do paciente, eu entendo, né? Cortar um osso, reposicionar, posicionar de novo, fixar, né? De novo, é mais marcante do que simplesmente colocar uma prótese. Então, é uma situação que a gente, uma decisão que eu gosto muito de tomar junto ao paciente e sua família, né? Mas você vê, e quando aí, eu acredito que quando se passa essa explicação, aí tem um esclarecimento maior e aí tem o seu entendimento que realmente, né? E que material é utilizado, assim? Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do implante, né? O implante tem que ser um material para que o próprio organismo da pessoa ele possa absorver ali, se ósseo integrar, né? É o mesmo material também no momento plastia, porque ele vai avançar, você vai
Dá uma parafusadinha ali, não é? Essa cirurgia do reposicionamento ósseo é através de placas e parafusos que a gente fixa, né? E esses são de titânio, né? Então, o material há mais de 50 anos determinado como biocompatível, né? Como estável, como bioinerte. É extremamente raro a necessidade da retirada desse síntese, né? Então, esse material é titânio. Diversos, entre eles existe de PMMA, existe também de cimento cirúrgico, né? Então é manipulado esse material, colocado dentro da forma dele que foi feito na impressora 3D antes, transoperatório do paciente. Eu acho assim que o principal é o pós-operatório, né? É importante, né, o cuidado pós-operatório. Assim. Para atividades de trabalho e estudo, a gente gosta que o paciente se prepare para um afastamento de 5 a 7 dias. Fiquem tipo repouso. Ficar realmente em repouso em casa, né, de 5 a 7 dias. Atividades físicas intensas, como musculação, por exemplo, 15 dias. E esporte, aí a gente pede um pouquinho mais de 30 a 45 dias. Né? Falar, o paciente sai falando da cirurgia, né? Mas, claro, as primeiras horas a gente pede para alguma parcimônia, né? Quanto mexer, é melhor para o paciente nas primeiras horas de cirurgia, né? Agora, doutor, a gente quer falar um pouquinho sobre ortognática. A cirurgia ortognática é talvez o baluarte aí da cirurgia bucomaxilofacial, né? Quem faz a cirurgia bucomaxilofacial, a residência em cirurgia bucomaxilofacial, entra nessa especialização sonhando justamente com essa cirurgia, né? Que é realmente o ápice aí dessa especialidade, é onde a gente consegue impactar de forma mais importante na vida do paciente, realmente transformar a vida do paciente, né? Com resultados tanto funcionais quanto estéticos extremamente marcantes, né? Então essa alguns cirurgia tem até que mudar toda a documentação, não é? Sim, a gente teve um paciente oriental, né? Ele era de Taiwan, e quando ele voltou para visitar os pais dele, ele teve que fazer um novo passaporte e inclusive um laudo, por que fez a cirurgia, por que quis mudar a sua aparência, quando estava voltando. Não fugitivo, né? Se não era um fugitivo. Entendi. Legal. Porque mudou bastante. Sim, existem diversas possibilidades, né? A gente tem sim como fazer essa cirurgia mantendo características pessoais do paciente que ele queira manter. Existe a possibilidade de verdadeiras transformações, como era demandado nesse caso, né? De acordo realmente com a necessidade do paciente, né? E com esse paciente, por que ele fez essa cirurgia? E assim, a gente fala de ortognática, mas ela pode ser a mandíbula, né? E a maxila. E a maxila. Isso. Então você pode avançar ou um ou outro, né? Isso. Existem as deformidades de face, né? Que chama classe 2, que é a mandíbula posicionada mais atrás. Classe 3, que é onde a mandíbula está posicionada mais à frente. A gente tem o exemplo clássico aí do goleiro do Corinthians, o Cássio, né? Sim. Então, esse paciente de Taiwan era uma situação justamente similar ao goleiro Cássio, né? Ele tinha a mandíbula muito proeminente e o maxilar superior, para piorar, muito para trás. Então, a discrepância, né, o encaixe dos dentes era totalmente inverso, né, a mordida, a oclusão dentária, a mastigação dele extremamente prejudicada, e pela posição posterior, por a maxila ser muito para trás, ele tinha também queixas aí de apneia do sono, né? Então foi uma cirurgia que a gente fez o avanço do maxilar superior e a retrusão, reposicionamento mais posterior da mandíbula, né? Dessa forma, harmonizando a face do paciente, melhorando o encaixe dentário, né? Causando essa oclusão estável, perfeita, né? Então você avançou e retruiu. Outros casos a gente faz o inverso. Cirurgia, né? É uma cirurgia bastante importante, complexa, né? Mas que nos últimos 5 anos aí a gente pode afirmar que teve uma grande revolução, assim, né? Existem grupos de cirurgiões aí, né? Entre eles o Hernández Alfaro de Barcelona e Swenning da Bélgica, né? Que criaram algumas situações novas para essa cirurgia. O acesso, né, o corte na gengiva era feito de uma maneira, passou a ser feita diferente para
possibilitar um corte ósseo diferente, para que tenha menos edema, para que tenha menos riscos transoperatórios, uma recuperação funcional mais rápida, né? Descolando menos musculatura, a gente tem a função preservada, retomada mais cedo, né? Então, lá, quando eu fiz minha formação, era comum o paciente ter os maxilares, a mandíbula e o maxilar superior fixados, amarrados, né, com fios por 30 dias, tomando sopa de canudinho por 30 dias. Eu vi um vídeo esses tempos aí que era amarrado mesmo. Amarrado com fio de aço mesmo, né? E assim, essa conduta mais moderna, mais recente, permite que o paciente em uma semana já esteja se alimentando, abrindo e fechando a boca, mastigando alimentos de consistência intermediária, como ovo cozido, macarrão, né? Já em 7 dias. Em 7 dias, olha, uma técnica mais aprimorada. Exato. Né? A própria alimentação já faz com que isso se recupere mais, com né? certeza, a função, né? Retomar essa função mais rápida é bom para o paciente também. Existem casos que não precisa mais ficar com a boca totalmente fechada nem um dia sequer. Né? Então, essa evolução faz com que a gente tenha mais tranquilidade em passar essa informação ao paciente e realizar essa cirurgia, né? E o resultado cada vez melhor ao paciente também, mais previsível. Doutor, assim, quando o paciente chega lá no seu consultório, e aí, não sei qual que é raio-x, que leva... O paciente da cirurgia ortognática, com frequência, ele não vai procurar o cirurgião bucomaxilo de primeira. Ele não tem nem ideia, né? Até por ser uma especialidade ainda pouco conhecida, né? Ele vem normalmente encaminhado do ortodontista, do otorrino, do neuro. É isso que eu quero perguntar, agora que você falou de ortodontista. Que a maioria usa aparelho e não consegue posicionar os dentes por causa desse problema, o Laércio fez a pergunta muito bem importante, aprimorada, bem pontual. Chama-se deformidade dentofacial. Então, é uma desarmonia que não se restringe aos dentes e sim à face como um todo. Então, andam de mãos dadas. Né? Então, é uma cirurgia que, com frequência, para ter o melhor resultado, demanda um preparo ortodôntico prévio ou depois da cirurgia, porque anda junto. Né? Existem casos, sim, que a gente pode fazer sem ortodontia, mas são mais raros. Né? Agora, outra situação é que a gente chama cirurgia surgery first, né? Que é primeiro a cirurgia e depois a ortodontia, porque muitas vezes o paciente que tem uma deformidade facial importante, há 20, 25 anos convivendo com aquilo, você vai ficar mais 2 anos aí de aparelho para daí eu fazer sua cirurgia, isso desmotivava muito, então motivou novos estudos, né? Para que a gente possa fazer a cirurgia prevendo os movimentos que o ortodontista vai precisar fazer depois da cirurgia, e aí poder sim já corrigir essa desordem esquelética, melhorar a face do paciente, né? Antes dele iniciar a ortodontia, outro conceito interessante. Uma coisa, doutor, assim, a mordida da pessoa, ela tem que encaixar aqui, né? Exato. Tá. E na ortognática, daí tem essa parte que é mais retraída, né? Mais afastada. E quando a mordida é assim? Os casos caso de ortognática também são casos de cirurgia. E o que tem que fazer? São basicamente os mesmos cortes ósseos, né? Mas o movimento que a gente faz nos ossos é diferente, né? Então, quando a gente fala somente de antero-posterior, é o avanço puro, né? Quando a gente tem essa assimetria, né? da mordida cruzada, enfim, a gente tem a possibilidade de fazer essa rotação do osso maxilar e da mandíbula também. Né? Mas isso é só na mandíbula aqui ou pega toda essa parte aqui da ATM que fala? Isso, a gente não chega a trabalhar com instrumentos cortantes diretamente na ATM, né? A gente manipula a ATM durante o procedimento, sim, para reposicionar, para manter na posição mais correta, mas não chega até lá em cima, né? Então, essa osteotomia, esse corte ósseo, é numa região próxima aonde estaria o dente do siso, que já não está mais nesse momento. Eu quero fazer Eu já deixo você perguntar, mas é muito divertido ouvir isso aí, porque são coisas que a gente vai aprendendo. Sim. E quando a gente vai aprendendo é gostoso, né? Então, assim, são detalhes. Pode fazer a pergunta. Eu uma vez, uma pessoa fez um comentário que geralmente algum tipo de uma raça, assim,
tem esse tipo de problema. É real ou não? Sim, o oriental, com frequência, ele tem esse retrognatismo maxilar, o maxilar superior bem para trás, como o caso descrito anteriormente, e a mandíbula realmente projetada mais para frente. Então, é uma característica étnica comum ali dos orientais, Taiwan, Japão, China, né? Mas eles ou tem outros também? Diria que o grupo mais marcante seria esse eles. mesmo. É que nem esses dias tinha um doutor falando pra gente, né? Que quando a cicatrização, quando é oriental e o negro, eu esqueci o nome quando cicatriza. Queloide. Esse aí mesmo, tem queloide. muito colágeno, né? Exato. O paciente de raça negra, né? Ele tem esse componente, né, do colágeno mais intenso e faz mas a pele está com 85 anos, está lisinha, né? Ele acusa o envelhecimento muito mais tarde. É verdade. Vamos lá. E aí, Lércio? Você tem mais uma pergunta? Você quer complementar alguma coisa sobre ortognática? Assim, que a gente não deixou passar? A gente acabou não comentando tanto sobre indicações aí, né? Sim, então, verdade. a cirurgia ortognática ela tem indicação da correção da mordida inadequada, quando não é possível corrigir somente com a ortodontia, né? E ela é o padrão ouro do tratamento dos distúrbios do sono, né? Então, a apneia do sono e ronco, né? O que vem a ser a apneia do sono? O paciente ele está roncando, né? E dali a pouco fica 60 segundos, 90 segundos em silêncio. Muitas vezes o cônjuge vai pensar, olha, parou de roncar. Daqui a pouco ele acorda num susto, né? E não é porque ele parou de roncar, ele ficou sem respirar durante 60 segundos, 90 segundos. E existem classificações para essa apneia que é determinada de episódios por hora. Então, tem pacientes que fazem apneia 7, 10 vezes por hora. Então, a cada hora de sono, ele fica 10 vezes 1 minuto sem respirar. Então, pensa que qualidade de sono que esse paciente tem. Muito pobre. Quando ele vai chegar na fase REM, que é a fase reparadora do sono, ele fica sem respirar. E isso aumenta a frequência cardíaca dele, aumenta a pressão arterial, a acidose sanguínea, tornando, claro, esse ambiente corporal mais ácido. As repercussões do sono prejudicado são depressão, perda de rendimento laboral, mau humor, né? Psicose muitas vezes, né? Dificuldade de perda de peso, o paciente começa a engordar, distúrbios hormonais, né? Por exemplo, a testosterona só é liberada adequadamente diante de um sono adequado. Então, o paciente que tem aí o déficit de testosterona tem todos as mazelas relacionadas a uma testosterona baixa, também ganha de peso, também irritabilidade, aumento de cortisol. Então, esses distúrbios do sono, que são bastante graves, que estudos apontam que a perda de expectativa de vida é em torno de 10 anos para quem tem apneia do sono, o padrão ouro do tratamento é a cirurgia ortognática. Então, é uma cirurgia indicada para correção da mordida e para melhora nos distúrbios do sono, né? E são impactos realmente muito importantes na vida do paciente, né? E tem repercussões estéticas predominantemente muito positivas, né? A saúde e a beleza, a função e a estética andam de mãos dadas. Se a gente der uma maçã podre para uma criança e uma maçã saudável, obviamente ela vai, sem saber, pegar a maçã saudável, que é mais bonita, mais vistosa. E assim é com a nossa face também. Quando estamos com a função adequada, respirando bem, mastigando bem e com a face harmonizada para que isso ocorra, também a estética é assim favorecida, né? Então, assim, você vai estar resolvendo uma série de problemas do paciente com a cirurgia através dessa cirurgia. Muitas vezes existe até uma mudança do padrão psicológico, né? Pessoas que eram bastante retraídas, né? Traumatizadas, o conceito do bullying, né? E que após essa cirurgia se ressignificam, se enxergam de outra maneira e tornam-se pessoas realmente mais felizes. Isso é muito importante, muito feliz para nós também, né? Sim. Doutor, onde o paciente, onde você como profissional faz esse tipo de cirurgia e quanto tempo leva essa cirurgia? A cirurgia ortognática é realizada em ambiente hospitalar. Sim ou sim? Sim ou sim. Não é uma cirurgia viável de ser feita em ambiente de consultório. Se alguém falar que faz o consultório, pode sair correndo, né? Atravessa a rua, vai bem longe. E a duração dela é? É uma duração, em média, de 4 a 5 horas de cirurgia, né? O regime de internamento é, em média, de 48 horas. Então, o paciente interna de manhã cedo, faz a cirurgia, no outro dia, antes do almoço, está indo para sua casa. Tira um soninho.
né? Descansa bem, tem todo aquele cuidado da equipe hospitalar, né? Sim. Então, altas em 24 horas são comuns, não mais do que 40 horas. A parte mandibular e maxilar, você fez de uma cirurgia só, as duas, ou em etapas? Sim, é no mesmo ato cirúrgico. Não precisa ficar sofrendo, né? É uma vez só a anestesia geral, o internamento, né? E faria pouco sentido do ponto de vista operacional fazer em etapas, né? Porque toda a organização, tanto para a cirurgia, quanto o preparo da sala da cirurgia, quanto o pós-operatório, demoram muito mais do que o ato cirúrgico em si. Então, não veria uma vantagem etapas, né? Há algum tempo atrás, sim, 20 anos, 25 anos, existiam sim profissionais que faziam em 2 etapas, mas porque eram outros tempos, outras tecnologias, outro conhecimento, né? Mas hoje é realmente realizado em ato único aí, né? Hoje é tudo mais rápido, né? Sim. A tecnologia e a medicina aumentou muito, né? Sim. Técnicas bem aprimoradas, né? Doutor? Muito conhecimento, né? A difusão do conhecimento também, né? Então, como comentamos, né? 2 cirurgiões lá da Europa pensaram em alguma coisa, já rapidamente essa técnica se difundiu pelo mundo inteiro. Exatamente. Agora que você falou que profissionais da Europa, né? Mas o Brasil não fica para trás, porque vem muita gente da Europa, dos Estados Unidos, para aprender com profissionais até aqui na cidade, né? Justamente, né? A gente tem aí já um histórico aí desse turismo de saúde e turismo de ensino, né? Com frequência a gente teve aí turmas que vieram da Europa para cursos de implante aí conosco, né? O que deixa a gente muito feliz. Essa sempre foi até uma visão, um sonho que eu tenho de Foz do Iguaçu, né? Que temos aí um aeroporto internacional, uma cidade, suas indicações, né? Nessa técnica a gente aspira, a gente retira a gordura subcutânea, né? Não retirando gordura de planos mais profundos, onde outras técnicas são indicadas, né? Mas tendo esse diagnóstico correto, técnica bem executada, tem resultados realmente fantásticos, né? Melhora a região do ângulo cérvico-mandibular, a projeção dessa mandíbula, né? Rejuvenesce a face do paciente, é um procedimento anti-aging bem importante, bem interessante mesmo. E, por exemplo, é colocado assim, como se fosse uma lipo? São cânulas de aspiração, né? A gente faz um pertuito, né? Uma incisão muito pequena abaixo do queixo, que tem aí 0,5 centímetros, né? E as cânulas entram, né? E através do movimento vai e vem, enfim, esse movimento cirúrgico retira a gordura abaixo da pele, né? É um procedimento bem simples, né? Bastante simples, né? E que material que é utilizado para fazer? É feita uma anestesia um pouco diferente, por exemplo, da anestesia odontológica, é uma anestesia que a gente chama entumescente, né? É preparada uma solução de mistura de anestésicos e soro, onde ele é infiltrado nessa região e as cânulas infiltram em toda a região do pescoço. Né? Nessa anestesia, esse entumecimento que é causado afasta o tecido subcutâneo do plano muscular, facilita a nossa aspiração do tecido gorduroso. Né? Aí quando existe um aumento de gordura ainda abaixo do músculo, aí a gente incisa o músculo platisma, que é o músculo do pescoço, remove aí cirurgicamente essa gordura abaixo do músculo e a gente tem como fazer similar a um espartilho, a gente amarra mais esse músculo do pescoço, deixando aí essa região realmente mais bem delimitada, mais bem marcada, né? Hoje faz tudo. Faz tudo. Isso nem de academia. Não, academia precisa. Também precisa. É muito importante. Academia não pode faltar. Vamos para o implante? Vamos lá. Doutor, assim, existem técnicas, uma delas que é o All-on-4, daí a Ivana vai complementar, e existem os unitários também, né? E aí também tem a parte da ortodontia, que às vezes a pessoa precisa preencher, então você vai falar tudo isso aí. Essa é a Ivana agora, a Ivana aqui. Então vamos lá, doutor, explica pra gente como que é esse protocolo All-on-4, né? All-on-4. Então, assim, esse tratamento é indicado para pacientes edêntulos totais, que já não têm mais dentes, né? Que fazem uso de dentaduras móveis, né? E ela foi idealizada para evitar enxertos ósseos, né? Então, através dessa técnica, é feita a reabilitação de todos os dentes somente com 4 implantes, tudo em 4, por isso All-on-4. Desculpa te cortar, não precisa fazer enxerto nesse protocolo? Nessa técnica, quando possível, através dessa técnica,
sim, a gente evita os enxertos ósseos. A gente trabalha no conceito chama-se ancoragem óssea. Então, a gente busca o tecido ósseo viável em regiões mais superiores, mais laterais. A gente desvia de estruturas anatômicas importantes ou que não poderiam ser feitos os implantes. Sim. Né? Então, é possível, né, sem enxerto ósseo, fazer 4 implantes e, em muitas vezes, dentro de 7 dias, ter os dentes fixos sobre os implantes. Né? Então, cada caso é um caso, né? Mas é uma saída extremamente inteligente, né, para o edentulismo. Né? Até porque, né, doutor, fazer um enxerto ósseo demora bastante. Exato. Né? Então, assim, a gente sempre tem que procurar profissionais de saúde, né, para observar a casuística desse profissional, se conhece pacientes que trataram com esse profissional, sim, a formação desse profissional, né? Então é muito importante, muito mais importante do que um consultório bonito ou uma propaganda, ou né? Preço. Ou preço, né? Principalmente preço. A gente observa, é até muito triste dizer que o mesmo número de pacientes que procuram para iniciar implantes comigo, o mesmo número já me procura muitas vezes com problemas que foram originados em outros locais, vamos dizer assim, né? Então, daí a importância de realmente escolher bem esse profissional, né? E aí existem propagandas, não, implante sem enxertos ósseos. Não, o enxerto não é um vilão. Quando tem sua indicação, ele é fundamental, sim, ele é sim importante. Como você muito bem colocou, a necessidade do enxerto vai acabar estendendo, sim, o tempo de tratamento, mas quando bem indicado, ele tem suas vantagens, sim, né? Se o paciente tem todos os dentes, menos um, por exemplo, o incisivo lateral, que é uma região onde o maxilar é mais fino, após a perda do dente, ocorre uma reabsorção óssea e não é possível fazer o implante. Ou quando existe uma depressão, né, uma barriguinha para dentro, onde um sorriso mais alto acaba evidenciando essa falha, né? E aí o enxerto ósseo é sim indicado para a gente, sim, regenerar esse tecido perdido e retomar a naturalidade do sorriso do paciente. Né? Mas daí é um espaço pequeno ali que ele vai estar colocando, né? Esse protocolo é mais para quem já não possui sem dentes. Exato. Né, existem pacientes, né, casos mais extremos, que nem a técnica do all on four é possível e a gente tem que lançar mão de outros artifícios, né? Sejam os implantes zigomáticos, sejam os enxertos ósseos para depois fazer os implantes. Então, são particularidades. Você também faz né? implantes zigomáticos? Também fazemos implantes zigomáticos, pontualmente, né? É uma cirurgia um pouco mais invasiva, né? E que o índice de insucesso, né, não nos agrada também. Né? Então, o implante convencional, a gente fala de 98%, 99% de índice de sucesso. Sim. Já o implante zigomático, vamos dizer que bate aí em 80%, 85%. Então, eu não gosto de ter 15% de falha. Né? Então, precisa ser muito bem indicado em casos onde a gente não tem outras possibilidades. Mas aí o implante zigomático por exemplo, porque quando a pessoa usa dentadura, ela vai, como não tem o trabalho dos dentes mais, vai subindo, né? O rebordo ósseo, né, o osso maxilar, ele é reabsorvido tanto no sentido anterior-posterior, né, quanto em altura também. Então, muitas vezes, essa subida do osso é de tal maneira onde não sobra osso no maxilar para fazer os implantes. Indicado aí ou indicado um enxerto de regeneração nos seios da face, na maxila anterior, prévio. O levantamento de seio. Levantamento de seio maxilar, que é um procedimento extremamente tranquilo. Para você ter uma ideia, a gente aprende a fazer na casquinha do ovo, então é algo realmente bem delicadinho, não é uma cirurgia traumatizante. Né? Então, tem um colega que disse que para quem só tem um martelo, tudo é prego. Né? Então, a gente tem que realmente ter essa técnica entre as nossas ferramentas, né? Mas todas as técnicas aí existem suas indicações e cada paciente vai ser beneficiado por uma delas. Né? Até porque o zigomático, ele é aqui, né, doutor? A ancoragem desse implante é aqui na maçã do rosto. Eu acho que o zigomático seria a última opção, né, doutor? É a minha visão. Então, existem outros profissionais que têm como primeira opção, mas dentro da minha filosofia é indicado para aquele paciente que, vamos dizer, quase não tem mais outra alternativa. Né? Até porque se tem espaço aqui, tem necessidade, né? Exato. Eu já vi casos que, assim,
de profissionais que não precisava, mas não... Acaba fazendo, porque vai fazer mais rápido, a reabilitação, enfim, né? Até porque para não fazer o enxerto, né? Exato. Mais trabalhoso. Né? Isso. Então, é uma conversa que tem que ser franca com o paciente também, né? Ó, você pode ir para o enxerto, o teu tratamento vai levar de 12 a 14 meses, você pode ir para o zigomático, teus dentes vão estar em uma semana, mas existem prós e contras para as duas situações, né? Tudo tem, né? Tudo tem. E, doutor, se fosse um paciente, assim, como que o doutor classificaria os benefícios do protocolo desse All-on-4? Exato. Então, assim, por exemplo, na mandíbula, né, a prótese inferior é extremamente desconfortável para o paciente. Né? Então, o paciente sente dor ao mastigar, a prótese não para, então é um equilíbrio dinâmico, é como uma criança aprendendo a andar. Então, ela morde de um lado, ela sobe aqui, ela morde do outro, sobe aqui, como uma criança aprendendo a andar mesmo, extremamente desconfortável. E essa mordida instável vai gerando dores na face e disfunção na articulação temporomandibular. Então, de imediato já destacamos a melhora na função mastigatória, na articulação das palavras, na dicção, né? E, claro, na eficiência da mastigação. Uma melhor trituração dos alimentos, teremos uma melhor digestão, né? E, claro, uma vida mais saudável, né? O protocolo All-on-4 superior, né, ele tem as vantagens, claro, da estabilidade, óbvia, né, mas a dentadura móvel, né, ela traz o céu da boca, o palato, né, em acrílico, para ajudar a reter essa prótese móvel. E, segundo os pacientes, esse acrílico, ele altera muito o aroma dos alimentos. Então, quando o paciente se alimenta usando a prótese, é como quando nós nos alimentamos resfriados. A gente não percebe o gosto, o aroma do alimento. Isso é extremamente transformador quando o paciente passa a sentir isso, né? Então, é uma vantagem bem importante. E até quando o paciente ele tem a prótese fixa depois, até tem a orientação que tem que cuidar para não queimar o céu da boca, porque quando vai comer, não está acostumado, exato. Né, porque tinha a dentadura para proteger uma proteção ali, né? Verdade. Mas, doutor, existem riscos e complicações? Todo procedimento, né, atravessar a rua traz riscos, né? Sim. Mas a gente pode pontuar que a cirurgia de implantodontia traz riscos extremamente pequenos, vamos falar assim, né? Claro, hematoma, edema, eventualmente uma infecção pós-operatória, são pouco comuns, mas são complicações de fácil manejo, né? A perda de osso-integração, né, não dar certo o implante, existe, como a gente falou, em torno de 98% dos implantes realmente dão certo, osso integram, né? Essa pequena parcela de 1% pode ter a perda do implante, mas que ter a perda de um implante não é uma sentença que não pode fazer mais. Certamente existem recursos que possam assim fazer, né? Entendi. Tá, mas essa perda de implante, doutor, isso é devido ao pós-operatório, devido à alimentação que essa pessoa já tem? Se ela fuma, não fuma, se bebe? A gente compara ali com os acidentes aéreos, né? Chama a teoria do queijo suíço. Então, o evento passou num buraquinho do queijo, foi até sair do outro lado. Então, a soma de fatores levou àquele problema, né? Então, o desastre aéreo nunca é só a turbina que falhou, né? Uma série de eventos. E assim é também com a perda do implante. Pode ser relacionada a uma contaminação do leito cirúrgico durante o procedimento, um superaquecimento do tecido ósseo, o fumo, né, o tabaco, o diabetes, ele é relacionado sim a um índice de sucesso menor do que o paciente não diabético, né? O diabético pode fazer. Sim, a segurança manda que glicemias maiores que 160 são contraindicados fazer o procedimento cirúrgico. Mas aquele paciente que está com diabetes 110, 120, 130, é seguro sim fazer o seu implante diante das medidas corretas. Cirurgia no início da manhã, tomar a medicação como toma normalmente, se alimentar, enfim, existe um protocolo que a gente realiza para que seja feito em segurança. Mas mesmo assim, né, o que vem, uma das repercussões do diabético é a microangiopatia periférica. O que vem a ser isso? Os vasos sanguíneos periféricos desse paciente são problemáticos. O sangue não chega adequadamente, por isso o pé do diabético é tão importante. É o finalzinho ali que tem as infecções. E assim é no tecido ósseo da cavidade oral, na gengiva, né? Então, esses vasos sanguíneos fragilizados não vão levar oxigênio, nutrientes, o nosso antibiótico ao leito cirúrgico no pós-operatório adequadamente e pode contribuir sim com uma perda do implante.
Né? O cigarro, né, joga a nossa índice de sucesso bastante para baixo, né? Um traumatismo da mordida, um estresse psicológico, é uma soma de fatores. Quando acontece, tão raro a gente fica realmente se questionando o que aconteceu. Né? Mas pode ter acontecido tudo. Né? E como às vezes simplesmente não acontece nada que a gente possa pontuar e culpar, enfim, e houve a perda. Mas, como comentei, ter a perda de um implante não é uma sentença que não pode mais ser feita. Até porque pode, de repente, fazer um enxerto ali. Isso. Às vezes nem precisa do enxerto, né? Mudar um pouco um posicionamento, fazer em outro lugar, uma inclinação diferente. Cada caso. Qual a durabilidade da prótese? Fixa Isso, a durabilidade de uma prótese protocolo, né, o All-on-4, as próteses em acrílico se tem uma média de 7 a 10 anos, né? Então varia muito de acordo com o hábito do paciente, seja da higiene, da sua dieta, né? Então 7 a 10 anos ela começa aí a diminuir o tamanho dos dentes, amarelar, enfim, mas a gente está falando da prótese, né? Os implantes não. Os implantes são feitos para que não precisem ser repostos. Sim, entendi. Né? Aí só troca. Se um paciente de 50 anos fez um protocolo hoje, daqui 10 anos ele vai trocar a prótese, os implantes continuam ali. Com 70 ele vai trocar, os implantes continuam ali. E é importante falar também que tem que fazer limpeza, né, doutor? Exatamente. Existem diversos recursos aí, né? Aparelhinhos conhecidos como Waterpik ou escovinhas interdentais, enfim. A limpeza no dia a dia e também é profissional. Na retirada, né? Tem que diante do ela, perfil do paciente, 1 a 2 vezes por ano a gente recomenda que venham consultórios para usar a prótese, fazer a limpeza de todo o conjunto, né? As próteses de cerâmica e zircônia têm a vida útil aí já um pouco mais alta, e estamos falando aí em torno de 15 anos até de durabilidade de próteses de porcelana, né? Agora que você falou da prótese porcelana, doutor, assim, não muda nada em relação ao implante, né? O implante é o mesmo realizado, seja para prótese acrílica, seja para prótese de porcelana, né? No entanto, dependendo da mordida do paciente, do tamanho dos dentes necessários, aí a gente pode precisar de uma quantidade de implantes maior, visando uma prótese de porcelana ao invés de uma prótese de acrílico. E aí essa prótese, ela tem uma... Assim, até queria que você falasse da prótese provisória, né, para o implante, para a prótese fixa normal, e a prótese definitiva. Cerâmica. O que eu quero que você diga não, né? Qual que é a diferença? Porque assim, da durabilidade, né, a cerâmica ela dura o resto da vida. A durabilidade da prótese de cerâmica é maior do que a de acrílico, né? Falamos aí de 15 anos, raros casos 20 anos, e a de acrílico 7 a 10 anos. Né? No entanto, a prótese de porcelana não tem boa indicação quando se fala em carga imediata. Né? O que é essa carga imediata? É realizar a prótese fixa sobre os implantes realizados em torno de 3 a 7 dias. Os estudos apontam que fazer uma prótese em porcelana dentro desse intervalo de 1 semana não é interessante do ponto de vista biomecânico. Era essa a pergunta que eu queria fazer. É necessário, então, uma prótese de acrílico inicialmente. Né? Então, se a gente imaginar, né, alguém pulando de uma altura, se ela pula no concreto, é uma transmissão de força. Se ela pula na grama fofa, é outra transmissão de força. Assim é a porcelana e o acrílico. Outra situação é o edema. Né? Então, após a cirurgia, a gente tem o edema do tecido mucoso. A prótese realizada na carga imediata vai ser feita em cima de um tecido edemaciado. E após o período de cicatrização, lá pelo 3º, 4º mês, terminou por completo a cicatrização dos tecidos moles, pode haver uma distância entre o término da prótese e a gengiva. E aí o paciente pode passar a sibilar, a acumular alimento de forma mais importante debaixo dessa prótese. Por isso é programada a prótese provisória e depois uma definitiva dentro dessa nova realidade de tecido. Né? Então a prótese de porcelana, ela fica um tempo maior. A provisória? A provisória fica em torno de 3 meses. A de acrílico, quando é feito primeiro uma provisória e depois uma definitiva, também esse tempo de espera de 3 meses é o indicado. Entendi. Eu acho que eu queria perguntar para o doutor, uma questão que nós conversamos agora há pouco. Teve um caso assim que o doutor ficou
pode contar que impressionou alguma coisa sobre um tratamento? O que poderia falar de um paciente? Bom, além desse... Da situação do passaporte, né? Teve um outro paciente também, professor, que depois da primeira visita pós-operatória que eu tive a ele, ele olhou para mim e falou: essa noite foi a primeira vez que eu dormi depois de muitos anos. Eu não lembro quando foi a última vez que eu dormi. Caramba. Então foi um relato assim que realmente impactou muito. E esse paciente fez qual cirurgia? Ele fez a cirurgia ortognática completa, né? O avanço bimaxilar mais a mentoplastia de avanço, né? Claro, mudou também a face do paciente, mas ele em nenhum momento ele procurou por estética, ele realmente procurou com uma questão de saúde, né? Por consequência, né? Ou sim, né? Esse relato aí da respiração, primeira noite que eu dormi em anos, isso aí realmente impacta muito, assim, faz parte aí da nossa realização. Né? É o trabalho que está sendo feito que está resolvendo o problema do paciente, exatamente. Exatamente. Como que o doutor vê o futuro das cirurgias bucomaxilofaciais com o avanço da tecnologia e da medicina regenerativa, doutor? Eu vejo esses dois pilares que você destacou realmente os principais, né? A tecnologia do planejamento virtual, seja na cirurgia ortognática, seja nos implantes, faz com que a gente tenha muito mais precisão e até rapidez na cirurgia do que as técnicas convencionais, né? Dentro desse sentido do planejamento virtual, hoje a gente tem a cirurgia de implantes guiada. O que vem a ser? Após um preparo prévio, os exames necessários, tomografia, enfim, a gente faz um planejamento virtual de onde esses implantes vão ficar, a posição ideal deles, o recobrimento ósseo de cada um deles, e é confeccionado um guia na impressora 3D que permite que eu faça os implantes sem abrir a gengiva do paciente. É confeccionado de tal maneira que os instrumentos só entram de uma maneira em um ângulo único, aquele que eu planejei no planejamento. Mais assertivo, menos traumático e muito mais rápido. Então, uma cirurgia de protocolo on-for, por exemplo, que a gente tem que abrir toda... abrir o maxilar do paciente, a gengiva, enfim, cirurgia de 1 hora, 1h30, às vezes um pouquinho mais, que leva 4 a 5 dias para ter uma alimentação normal de novo, fica demasiado, é chatinho. A gente pode fazer essa cirurgia dos 4 implantes em 20, 25 minutos, sem cortes, sem pontos, sem edema. Sem ponto e tudo? Não precisa de pontos, porque a gente não abre a gengiva. Então, daí seria um piquezinho ali no... É só os 2 milímetros, 3 milímetros onde fez o acesso inicial. Você que tem medo de dentista, ó, não precisa ter medo, mas viu como eu imagino a evolução? que os seus pacientes devem estar impressionados, né, doutor? Já no momento da apresentação do quão preciso né, a gente tem a possibilidade de prever o aperto desse implante dentro do tecido ósseo. Então, como é o osso, ao redor de cada pedacinho do implante, a gente tem, antes de fazer o implante, sabe como aquele osso vai estar. Então, é bem interessante nesse ponto de vista, né? Dentro da medicina regenerativa, hoje se tem a possibilidade de esculpir blocos ósseos em impressora 3D. Então, é lido o defeito ósseo que o paciente tem, aí uma impressora 3D trabalha um bloco ósseo artificial e esse bloco, como a prótese de queixo, é instalado no paciente. E aí a gente tem exatamente a milimetragem que a gente precisa, a assertividade que a gente precisa, né? Então, pode até mostrar para o paciente ali, ó, esse aqui é o teu bloquinho ósseo. Gente, é impressionante mesmo, né? Em algumas situações a gente tem como ter o dente do paciente que vai em cima do implante antes de iniciar o implante, porque a previsibilidade de como é instalado esse implante é tamanha que só vai permitir um encaixe do dente. Então é possível instalar o dente do paciente em alguns casos imediatamente após a instalação do implante. Que legal. Show de bola. Bom, não precisa nem falar nada, né? Não precisa comentários. Doutor, alguma coisa que a gente não mencionou que você gostaria de complementar? Eu achei interessante que vocês colocaram, né, da fobia, medo de dentista, né? Isso é bastante comum, tem diminuído sim, mas ainda é comum. Então, existem diversas maneiras de a gente tangenciar isso. Uma delas é através da sedação consciente do óxido nitroso, né, que é um equipamento que a gente tem no nosso consultório. Através dessa mistura de gases, a gente tem uma sedação consciente, o paciente fica mais relaxado, mais permissivo, sem perder a sua consciência, né? E faz com que o medo
dele realmente vai lá embaixo, né? Então, por exemplo, hoje, né, a gente fez os sisos de uma paciente que veio de uma situação tal, que ela iniciou o procedimento em outro consultório, a anestesia não pegava, ela ficava nervosa, não permitiu a continuidade do procedimento, gerou um trauma, ficou 15 dias com dor, onde nos encontrou e realizamos hoje o procedimento com óxido nitroso sem nenhum pitizinho. Saiu super tranquila. Então, né, vem ao encontro do que a gente coloca aqui, o óxido nitroso, os recursos que a gente tem, realmente o paciente não precisa mais ter medo de ir ao dentista, não precisa ter medo dos procedimentos odontológicos. Eu acho que o maior problema assim, das pessoas em relação ao dentista são os traumas de quando a gente era criança, né? Vem muito disso. Então, né? assim, eu tenho um amigo meu que, olha, ele ficou, sei lá, uns 20 anos sem ir no dentista, tava... Mas ele foi fazer um procedimento, eu acompanhei ele tremia de medo e ele tinha tomado até uma remédio. Certa fobia, né? E muitas vezes esse medo acalmava. passa aos seus filhos. Exatamente. Então o paciente já tem medo de dentista porque ele vê a reação do pai ao falar de dentista. Né? Então aí vem o gancho de destacar também a especialidade odontopediatria, né? Que vem aí quebrando essas barreiras do medo e criando o ambiente odontológico, algo amistoso a essa criança. Ele gosta de ir ao dentista, ele pede, papai, quando que nós vamos voltar ao consultório? E sendo assim, vai ter uma vida mais saudável, saúde bucal, não vai ter problemas no futuro. E caso venha a ter, o ambiente do consultório é conhecido dele, então ele não vai ter esse trauma, esse sofrimento todo, né? Então... E sua esposa, ela mais para essa área. Exatamente. Então, de criança, fica a dica aí para um próximo podcast. O próximo podcast está convidado, hein? Olha só. Assunto importantíssimo, porque eu tenho um filho de 6 anos. Ele levou um tombo quebrando. Rapaz, como foi difícil levar para fazer um raio-x. Meu Deus. Não teve promessa que ele aceitasse. Sim. Do aspecto psicológico, a cavidade oral é uma região íntima e obviamente sensível, né? Se a gente morde a bochecha, a gente sabe o quanto dói. Né? Então, a criança entende isso também, né? Então, tem todo esse medo, tanto do desconhecido quanto dessa sensibilidade, essa particularidade da cavidade oral, né? Bom, e para finalizar, né, doutor, uma última pergunta. O que é viver melhor para o doutor? Eu acho que viver melhor é procurar a melhor versão de si mesmo, né? Procurar viver saudável, ter equilíbrio, né? Corpo e mente, ter uma vida saudável, uma boa relação familiar, amigos, né? Procurar realmente ter saúde física e mental, né? Não vem de graça, realmente, a gente, como o Lars falou, da academia, da meditação, da religião, cada um vai encontrar o seu meio, mas que certamente viver melhor é uma busca, né? Mas que vale muito a pena. E principalmente sem dor, né? É verdade, com certeza. Ai, doutor, nós agradecemos sua participação. Imagina, eu que agradeço. Hoje olha, hoje foi bem legal, né, Lars? Nós gostamos muito dessa conversa contigo. Bom, as nossas... o endereço do doutor vai estar, né? Na descrição aqui do vídeo. E você fica aquela dica, né? Curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal, né, Lars? Principalmente se inscrever, gente. Se inscreva, porque toda semana a gente está trazendo um profissional, uma pessoa... Esclarecendo tantas dúvidas, né? Exatamente. Mitos. Esclarecendo e dando ideias, né? É verdade. Tá bom? Então, muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Já está convidado para um próximo episódio e também a sua esposa. Sim. Bacana. Para que ela possa vir muito aqui obrigado. falar um pouquinho com a gente também. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Tá bom, então. Até mais, gente. Tchau. Tchau.